Olá meus amigos, meu nome é Ronaldo Bastos e esta é mais uma edição do RB News. No RB News de hoje eu quero falar sobre a intervenção federal decretada por Temer no Rio de Janeiro, na área de segurança do Rio de Janeiro, feita pelo decreto 9288 desse ano de 2018. Foi em 16 de fevereiro de 2018. E inaugurou uma intensa discussão entre juristas, cientistas políticos e diversos outros atores da sociedade civil, até porque a intervenção federal não havia sido decretada ainda sob a égide da Constituição de 1988. Então, no RB News de hoje, eu quero falar de 5 possíveis inconstitucionalidades desse decreto interventivo e também pretendo fazer uma análise de conjuntura que permita perceber como uma decisão que não é correta do ponto de vista técnico e também não foi dialogada nem com o Congresso, nem com os órgãos consultivos da Presidência da República, terminou por demonstrar a fragilidade do governo Temer na porta das eleições e os erros cometidos por seu staff, pelo staff presidencial, né? Então vamos lá, depois da vinheta a gente começa. Bom, antes de falar das 5 inconstitucionalidades da intervenção federal, preciso explicar sumariamente o que é a intervenção federal. Bom, como vocês sabem, o Brasil é uma federação, como está lá previsto no caput do artigo 1º da nossa Constituição. Isso significa que outros entes, além da União, como os estados e os municípios, possuem autonomia político-administrativa, isto é, possuem capacidade de livremente, obedecendo o ordenamento jurídico, conduzir a gestão pública no âmbito dos seus territórios. De modo que somente em situações excepcionais, como para manter a integridade do território brasileiro, reorganizar as finanças de um ente da federação ou até repelir uma intervenção estrangeira, é que a União pode intervir nos estados. O artigo 34, que é o primeiro artigo que regula a intervenção federal, ele é muito explícito nessa excepcionalidade. Ele vai dizer o seguinte: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Então ele já coloca que é uma exceção à intervenção federal e é algo ruim para a engenharia político-administrativa do país, a distribuição das competências. Então, considerando tal excepcionalidade, é que eu vou dialogar com vocês sobre essas 5 possíveis inconstitucionalidades. Tem argumentos aqui que são mais fortes e argumentos que são mais fracos, e eu vou deixar explícito na minha exposição. Bom, a primeira possível inconstitucionalidade, e essa é uma constitucionalidade que eu não acho tão forte, é a questão da falta de congruência entre a medida adotada por Temer, ou seja, o decreto interventivo, a intervenção federal, e a realidade observada no Rio de Janeiro. Bom, e isso configuraria, no meu entender, um desvio de finalidade da intervenção. O parágrafo 2º do artigo 1º vai dizer o seguinte: o objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. Eu não nego que o estado do Rio de Janeiro, há muitos anos, do ponto de vista da criminalidade, é caótico. Mas, de acordo com os dados que eu deixo linkado, como vocês sabem, todo vídeo do blog tem um link lá no blog, um link inscrito para quem quiser pegar as referências e se aprofundar nos assuntos. De acordo com os dados que eu pesquisei, o Rio de Janeiro é o 10º estado da federação mais violento. Ora, se a justificativa era o caos da criminalidade no estado do Rio de Janeiro, por que intervir no 10º estado mais violento e não intervir em Sergipe, que é o 1º mais violento, ou na Bahia, que é o 7º mais violento? Segundo a imprensa, o governo teria escolhido o Rio de Janeiro porque as rotas das organizações transfronteiriças
envolvidos no tráfico de armas e de drogas estariam abastecendo as organizações criminosas do Rio de Janeiro. O problema é que, diante das negativas de especialistas nesse sentido, eles discordam dessa informação, e ademais da ausência de qualquer relatório governamental que ateste esse diagnóstico, fica difícil de aceitar do ponto de vista técnico que uma intervenção militar fosse a solução para o estado do Rio de Janeiro. O que é potencializado quando o próprio comandante do Exército e o chefe do setor de segurança pública do Ministério da Justiça reconhece que o problema é mais institucional e orçamentário e não exclusivamente policial e muito menos militar. Até porque, e agora o argumento é meu, desde 92, com a ECO 92, o Rio de Janeiro vem sendo submetido a políticas deste tipo, com incursões das Forças Armadas, sem um resultado muito relevante. Bom, e assim, embora seja certo que o eixo Rio-São Paulo é um eixo muito exposto e que o Rio de Janeiro já foi capital federal, né, antes de Brasília, acredito que permitir que se resolva, primeiramente, os problemas do Rio de Janeiro, quando existem outros estados em situação muito pior, é um tratamento desigual que não encontra guarida na nossa Constituição. Principalmente a contar de que, como apontam alguns analistas, esta é uma tentativa do governo Temer de reorientar a agenda e reverter os seus índices de popularidade, pensando numa possível candidatura, o que evidentemente constituiria esta intervenção desvio de finalidade. Assim, embora a intervenção encontre justificativa constitucional lá no artigo 34, parágrafo 3º, o objetivo real, segundo os analistas, seria esta questão da agenda pública e intervir nessa questão da segurança. A minha análise é que, a despeito da inconstitucionalidade, isso pode até ter um efeito reverso, né? Políticos sabem que o tema da segurança é um tema muito espinhoso e como as chances de falhas são enormes, é por isso que a maioria nem aborda no assunto, a não ser um político sem accountability como Temer, né? E fora a questão política, a nota técnica do Ministério Público, que está lá nesse post do blog, ela aponta mais dois problemas jurídicos, que seriam relativos ao prazo e à amplitude da intervenção, que, segundo a nota técnica do Ministério Público, tem duvidosa constitucionalidade esse decreto também por isso. Segundo a Constituição, o decreto interventivo ele especificará a amplitude, o prazo e as condições da execução da intervenção. Está lá no 36, parágrafo 1º da nossa Constituição. Assim vai dizer a nota do MPF. A previsão de um prazo alargado, que vai até 31 de dezembro de 2018, de forma peremptória e sem considerar a eventual evolução da situação, parece atentar contra a exigência constitucional, no que eu concordo muito. E quanto à amplitude, o decreto não diz nada acerca das providências que deverão ser tomadas durante a execução da intervenção, limitando-se a repetir inconstitucionalmente dispositivos legais, né? A Constituição diz que o decreto interventivo ele tem que explicitar o modo através do qual, quais são os instrumentos e quais são as atividades operacionais que serão realizadas durante a intervenção. Isso tem que estar muito claro, já que a intervenção é uma excepcionalidade e prejudica em muito a engenharia constitucional da distribuição das competências, invade a autonomia político-administrativa do Estado-membro, ele tem que ser muito explícito no que ele vai fazer, porque senão não há motivo para decretar a intervenção. Existem outros instrumentos mais aptos a isso, como o estado de defesa, por exemplo. Só que o decreto ele não faz isso. Vamos ver, no artigo 3º caput, ele vai dizer o seguinte: o artigo 3º caput ele vai limitar-se a repetir o que já tem no artigo 1º. Diz o artigo 3º caput:
As atribuições do interventor são aquelas previstas no artigo 145 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, necessárias às ações de segurança pública previstas no título 5 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E o artigo 1º vai dizer que a intervenção de que trata o caput se limita à área da segurança pública, conforme o disposto no capítulo 3 do título 5 da Constituição e no título 5 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, ambos deixam claro que a intenção é substituir o governo do Estado do Rio de Janeiro na área da segurança pública, mas não esclarece através de que procedimentos, como eu já argumentei, isso deverá ser feito. Assim, dessa forma, a intervenção seria inconstitucional, principalmente levando em conta esse pano de fundo do desvio de finalidade. Um segundo argumento que eu quero trazer para vocês acerca da inconstitucionalidade, e eu já adianto, esse é um argumento fraco, é o momento em que os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, eles opinaram acerca da intervenção. Vejam, a Constituição, ela prevê 2 Conselhos de Estado que têm por competência opinar, ainda que de forma não vinculante, sobre a decisão da intervenção federal, da decretação da intervenção federal. Um é o Conselho da República e o outro é o Conselho da Defesa Nacional. O Conselho da República está lá previsto no 89 e o Conselho da Defesa Federal Nacional previsto lá no 90. A questão a ser discutida é o momento em que esses conselhos opinaram sobre essa decisão de Michel Temer, principalmente a considerar que foi uma decisão espontânea. Uma decisão espontânea de intervenção é aquela iniciada pelo próprio presidente. Decisão provocada é quando outro poder ou esfera de poder solicita ou requisita a intervenção ao presidente da República. No caso, o presidente Michel Temer, amparado no artigo 84, inciso 10, combinado com 34, inciso 3, que diz que é por termo a comprometimento da ordem pública, decretou a intervenção antes de ouvir esses conselhos, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Eu penso que, embora essa atitude, esse procedimento tomado por Temer de decidir primeiro e depois comunicar, gere problemas políticos, como eu vou comentar em breve, e a ideologia constitucional indique que decisões graves, como a decisão de intervenção, assim como decisões de estado de defesa e estado de sítio, deveriam ser tomadas a partir de todos os dados disponíveis, e isso inclui da opinião do Conselho da República e da opinião do Conselho de Defesa Nacional, como a consulta a esses conselhos, a esses órgãos consultivos, não são vinculantes, entende a maioria da doutrina, não há consenso acerca da doutrina se eles devem opinar antes ou opinar depois. Eu acho que por uma questão de ideologia constitucional e por uma questão lógica eles deveriam opinar antes acerca do decreto interventivo, né? Agora, isso não significa que o decreto deveria ser inconstitucional somente por esse motivo. Agora, somado esse motivo com o motivo do desvio da finalidade, e é totalmente coerente Temer decretar autonomamente esse decreto, só depois pedir formalmente que o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional referendem o seu decreto, é muito coerente com o argumento de que o decreto é uma plataforma política para Temer melhorar a sua popularidade e não tem nada a ver com resolver os problemas do Rio de Janeiro. Muitos apontam, inclusive, que o problema é mais orçamentário, como eu já argumentei, do que policial ou muito menos militar. Mas afora isso, eu quero fazer uma análise de conjuntura, porque tudo isso ele não esconde o constrangimento político de uma decisão que não foi dialogada. Segundo a imprensa, Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados e é o primeiro substituto de Temer, conforme o artigo 80 da Constituição, ele só foi comunicado da decisão
quando da reunião do Conselho da República, e segundo a imprensa ele não gostou da decisão, se enfureceu com a decisão e teve que ser convencido pelos outros membros do Conselho da República, como o governador do estado do Rio de Janeiro, César Pezão. Talvez como retaliação, mas também por Maia ser um liberal e não acreditar nesta intervenção, não acreditar filosoficamente nessa intervenção, Maia já se manifestou que vai consultar o STF sobre a possibilidade de suspender a medida para votar emendas constitucionais, que é um dos objetivos do governo Temer também, que é votar a reforma da Previdência. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, já foi mais enfático e declarou que as emendas constitucionais estão suspensas durante o período da intervenção. Eu vou abordar essa questão mais à frente, que um dos argumentos também é essa questão da possibilidade de se suspender a intervenção com o fim de aprovar reformas constitucionais, basicamente a reforma da Previdência. Mas esse é meu último argumento. Eu passo para o terceiro argumento. E esse argumento, do ponto de vista da constitucionalidade, é um argumento muito forte, que é a questão da natureza do cargo do interventor, se seria um cargo civil ou um cargo militar. Isso porque o artigo 2º, parágrafo único do decreto vai dizer que o cargo de interventor é um cargo que possui uma natureza militar, e isso para mim é flagrantemente inconstitucional. Segundo a Constituição, são cargos militares aqueles pertencentes às Forças Armadas, está lá no 142, parágrafo 3º, bem como no âmbito dos estados, os cargos das polícias militares e do Corpo de Bombeiros Militares, está no 144, inciso 5. Todos os outros cargos, no meu entender, são de natureza civil por exclusão, embora possam ser exercidos por militares, como autoriza o artigo 142, parágrafo 3º, incisos 2 e 3. Por simetria aos cargos de ministro de Estado no âmbito da União e de secretário de Estado no âmbito estadual, que possuem natureza civil, eu penso que o cargo de interventor ele também obedece às regras da jurisdição civil, o que por consequência exclui a competência da Justiça Militar para o processo e julgamento de eventuais crimes cometidos pela intervenção, pelo interventor ou pelas Forças Armadas durante esse período do decreto interventivo. E aí, do ponto de vista material, é bastante problemático ainda as declarações do interventor no sentido da insegurança jurídica que vige no Brasil. Mais propriamente, ele disse que ele teme por uma nova comissão da verdade após o período da intervenção. Também é problemática a decisão, a declaração do ministro da Justiça, que faz uso da expressão guerra quando vai falar da intervenção. Ele diz que não há guerra que não seja letal. Bom, quanto à declaração do interventor, que ele teme pela insegurança jurídica e por uma nova comissão da verdade, eu interpreto essa declaração como um pedido inconstitucional de salvo-conduto para desobedecer garantias e direitos fundamentais, o que é contra o Estado de Direito, né? E quanto à declaração do ministro da Justiça, que fala de não há guerra que não seja letal, é evidente que dentro do Estado de Direito nós temos que combater a criminalidade sob a guarida da Constituição, ou seja, respeitando os direitos e garantias fundamentais. E falar em guerra ou amigo e inimigo só tem razão em casos extremos de política externa, né? E não para combater crimes, sim, mas que são cometidos por cidadãos brasileiros. Aí tem que se respeitar os direitos e garantias fundamentais, do mesmo modo que até em situações de guerra há uma série de procedimentos garantidos pelo direito internacional que devem ser observados pelos estados, né? E aí eu chego no meu quarto argumento sobre a inconstitucionalidade, que é justamente o debate da suspensão de algumas garantias individuais. Veja, a intervenção federal
assim como o estado de sítio e o estado de defesa, elas constituem medidas graves que podem ser tomadas pelo presidente da República, ninguém duvida. Porém, diferentemente dessas medidas que constituem a defesa do Estado e das instituições democráticas, que estão previstas lá do 136 ao 141, estou falando do estado de defesa e do estado de sítio, onde é possível nessas medidas a restrição de certas garantias individuais, no estado de defesa menos e no estado de sítio mais, na intervenção federal, a única garantia constitucional que não é respeitada é a autonomia político-administrativa do Estado membro. Todas as outras garantias dos indivíduos devem ser respeitadas. Então, ocorre que o então ministro da Defesa e agora ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, declarou para a imprensa que, a pedido do comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, ele solicitaria autorização para mandados coletivos de busca e apreensão, que seriam necessárias as medidas interventivas do Rio de Janeiro. Eu penso que esta é uma consequência claramente inconstitucional, flagrantemente inconstitucional da intervenção, que, como eu disse anteriormente, na intervenção os direitos e garantias individuais devem ser preservados. De fato, os mandados de busca e apreensão que estão previstos os mandados de modo geral que estão previstos lá no 243, inciso 1 do Código de Processo Penal, diz lá o Código, eles devem indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. E a não ser que o STF ele venha dar uma guinada interpretativa, é bastante restritiva a jurisprudência do STF quanto ao alargamento dessa questão material dos mandados, serem mandados muito abstratos. Os mandados têm que ser precisos. Bastam vocês consultarem os julgamentos do HC 106566 de São Paulo e do mandado de segurança 23454 do Distrito Federal. Sendo muito provável, na minha opinião, a anulação desses mandados coletivos pelo Supremo Tribunal Federal, caso ele venha se manifestar nesse sentido. Ademais, porque mais do que mandados coletivos, são mandados indeterminados. São mandados de que qualquer pessoa que estiver naquele setor onde o mandado ele estará destinado, poderá ter averiguado os seus pertences ou a sua conduta, o que é muito problemático do ponto de vista de um Estado de Direito que respeita as garantias individuais. E por fim, eu vou para o meu último argumento aqui, que é a questão da suspensão ou revogação do decreto interventivo para aprovar emendas constitucionais. Eu estou falando basicamente da reforma da Previdência, e aqui, antes de entrar na parte jurídica, eu tenho que fazer uma análise de conjuntura para vocês. Embora alguns analistas estejam interpretando a intervenção como reconhecimento do governo da falta de ambiente e com isso a falta de quórum para a aprovação da reforma da Previdência, eu vou tentar discordar um pouco desses analistas com base na própria conjuntura. Em primeiro lugar, vimos que o próprio governo, ao ser criticado por constitucionalistas de que isso seria uma aberração jurídica, aprovar a reforma da Previdência quando, no momento da intervenção federal, que é proibido pelo artigo 60, parágrafo 1º da nossa Constituição, o governo disse, não, a gente suspende a intervenção. O governo voltou a ser criticado por constitucionalistas dizendo que isso não era possível, e o governo disse, não, então a gente revoga a intervenção, aprova a reforma da Previdência e depois volta a decretar a intervenção. O problema é que o decreto interventivo ele tem a sua vigência temporal até o dia 31 de dezembro desse ano, de 2018. Então, quando o governo faz essas declarações, na minha concepção, ele ainda tem a esperança
ele ainda tem a esperança que obtenha um quórum para aprovação da reforma da Previdência, diferentemente do que os analistas estejam falando. E como foi informado pela TV Coyote, que é um canal que eu acompanho aqui no YouTube, Temer já deu uma declaração que pretende adiantar o fim da intervenção para setembro desse ano. Veja, nós temos eleições em outubro desse ano. Então, a ideia é Temer aprovar a reforma da Previdência antes das eleições, né? A ideia seria, então. O problema é que, como eu já mencionei num post lá do blog e também eu cheguei a colocar aqui no YouTube sobre os poderes legislativos do presidente da República. Eu vou colocar num cartão aqui ou na descrição do vídeo esse post e esse episódio no YouTube. Nessas questões graves, o ciclo eleitoral, o fator ciclo eleitoral é muito importante. O ciclo eleitoral é o período de mandato, né? Então, a ciência política já fez vários estudos empíricos mostrando que o presidente da República ele é muito forte no início do ciclo eleitoral, nos primeiros 6 meses desse ciclo eleitoral. Alguns falam que é o período mágico do presidencialismo. E ele vai perdendo poder, ele vai enfraquecendo no decorrer do tempo. E quanto mais perto chega do fim do mandato e logo de outras eleições, ele menos força tem, menos poder legislativo ele tem, ou seja, poder de implantar políticas através da função legislativa, né? Que o presidente tem, poder, a capacidade de iniciativa de propor leis e aprovar essas leis. Quanto mais perto das eleições, menos poder ele tem. Por quê? Porque o presidente, para aprovar uma lei, ele precisa de um quórum no parlamento, ele precisa de um quórum no Congresso. E os parlamentares, quanto mais perto das eleições, menos propensos eles ficam para votar medidas que são antipopulares e podem prejudicar suas próprias eleições. E é o caso da reforma da Previdência, que de todas as reformas, talvez seja só de nível de antipopularidade, esteja só junto com a reforma trabalhista. Então, Temer está no último ano do mandato dele, as eleições já são em outubro, então há essa dificuldade com base no fator do ciclo eleitoral da aprovação dessa reforma da Previdência. Agora, afora essa questão da conjuntura, eu penso que suspender a intervenção para aprovar a reforma da Previdência ou revogar a intervenção para aprovar a reforma da Previdência e depois decretar mais uma vez a intervenção é uma manobra que não encontra guarida na Constituição, não encontra respaldo constitucional. Como sabemos, a Constituição estabelece uma série de limites materiais, formais para a reforma da Constituição e também estabelece limites circunstanciais. Em determinados períodos, em razão de haver um caos institucional ou alguma excepcionalidade qualquer, a Constituição proíbe a proposição e a aprovação de reformas constitucionais. E é o caso do período de intervenção. A Constituição, no artigo 60, parágrafo 1º, vai proibir a reforma constitucional no período de intervenção federal, no estado de sítio e estado de defesa. A tese, a justificativa é que em períodos excepcionais não se pode modificar de forma grave a Constituição, como no caso de reformas constitucionais, emendas constitucionais. As emendas constitucionais, as reformas constitucionais, como reestruturam todo o ordenamento jurídico, elas devem ser modificadas em período de normalidade institucional e não em período de excepcionalidade institucional. E como defende o jurista Lênio Streck, né, se Temer ele decreta a intervenção federal para pôr fim a grave cometimento de ordem pública, como é que ele vai saber antecipadamente que lá em setembro esses problemas da ordem pública não vão estar mais vigentes? Então, esse é o quinto argumento, é flagrantemente inconstitucional essa suspensão ou revogação da intervenção federal apenas para aprovar
a reforma da Previdência. Porque se o problema é de ordem pública, não é Temer que vai dizer antecipadamente que em setembro esse problema vai estar finalizado. Na verdade, é a própria ordem pública que vai dar indícios que o problema já foi finalizado ou que não foi finalizado e essa intervenção federal deverá ser prolongada, né? Então são esses os cinco argumentos que poderia ocasionar a inconstitucionalidade desse decreto interventivo. Espero que vocês tenham gostado do RB News de hoje. Até uma próxima com mais informações jurídicas do Brasil e do mundo.